Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem a nossa quinta aula de laboratório aqui do curso de Sistemas Gráficos 3D do IMPA. Então, seguindo aqui o nosso cronograma do curso, né, a gente está posicionado aqui, né, a gente vai falar agora na parte prática sobre redes neurais convolucionais, né, acompanhando o que a gente já viu na aula teórica. Mas antes de passar, né, a próxima atividade, que envolve convinetes, a gente vai corrigir a atividade anterior, né, esse exercício 4 aqui, né, do Bundle Adjustment, que ficou aí, né, algumas semanas atrás. Então, eu vou abrir aqui onde eu construí as soluções. E esse exercício era um exercício que tinha mais parte teórica, assim, né, e de experimentação com coisas do PyTorch 3D, do que construção mesmo de novas soluções, a menos que você quisesse pegar o desafio, né? Quisesse realmente responder o desafio, que você ia ter que implementar algumas das coisas, como a gente vai ver aqui. Então, relembrando aqui o nosso problema, a gente tem um conjunto de câmeras, um conjunto de, na verdade, transformações relativas entre câmeras, né? E a gente gostaria de obter um referencial, né, absoluto, otimizado, né, a partir desses mapas, né, esses mapeamentos que a gente tem. Então, a ideia é que a gente quer resolver esse problema de otimização aqui, de encontrar esses G1 até Gn, que seriam referenciais absolutos das câmeras, né, em termos de parâmetros extrínsecos, então só ali a rotação e a translação, né, a pose da câmera na cena. E a gente quer, então, resolver o problema de otimização, de minimizar, né, encontrar esses caras que minimizam essa distância, a distância em relação a as transformações de uma para outra, né? Já que a gente conhece, o que a gente conhece são esses GI J, então a gente quer calcular cada GI individual, né? Aplicando, então, aqui a inversa de um deles a outro, né? E aí a gente vai tentar resolver esse problema de otimização. E beleza, então os dados foram dados aqui para a gente. Eu vou até reconectar aqui, porque de repente a gente pode querer rodar alguma coisa de novo. Enquanto isso eu vou explicando. Acabou de desconectar na hora que começou a aula, né? Então, seguindo aqui, a gente tinha uma parte inicial de importar biblioteca, como a gente faz normalmente, e eu dei também uns scripts, né? Que eram para ser baixados aqui e depois executados, né? Então, vamos pegar aqui também. E aí, nesses scripts, nesses dados e tal, estava embutido também esse chemiagraphic.pth aqui, que é um arquivo que armazena em um tensor do PyTorch, armazena dados do PyTorch, e que a gente ia conseguir, então, os dados, né, tanto da rotação quanto da translação ground truth, né, da câmera, né, tá representado ali pela corzinha roxa naquele gráfico, né? E a primeira pergunta que vocês tinham que responder era simplesmente verificar, né, os valores do ground truth, tanto da rotação quanto da translação, relativos à primeira câmera, né, a G0. E aí a pergunta eles parecem que são valores medidos ou que são valores arbitrários? E por que você acha que essa decisão foi tomada? Então, quando você verifica ele, né, basta você pegar aqui e ver que a gente está construindo, né, entender que a gente está construindo essas câmeras a partir desses dados, e aí você poderia acessar aqui a rotação absoluta da ground truth a partir dessa variável aqui, né, que foi lida aqui na hora de carregar com o torch, tá? Então tem a rotação e a translação absoluta, a rotação e a translação relativa. Então, olhando aqui para a rotação absoluta zero, né, a gente vê que é uma matriz de identidade. E quando a gente olha para a translação absoluta zero, você vê que é um vetor nulo, né? Vetor zero.
E, assim, não tem cara de que foi algo medido, né? É, muito redondinho, né? E, assim, além dos valores estarem redondos, não é uma translação igual a 201, né? É zero. É uma coisa bem particular, assim como a identidade. Então, essa primeira câmera foi arbitrada, né? E por que que ela foi arbitrada assim, né? Então, a gente viu que quando você está trabalhando com transformações, tem algumas coisas, né? Tem algumas ambiguidades que a gente tem que resolver quando trabalhando com transformações projetivas. Uma das coisas que foi comentada até numa aula recente era a ambiguidade com relação à escala. Mas tem uma outra questão que tem uma certa ambiguidade aqui, que é resolvida dessa forma para esse exercício, que é realmente a gente não sabe onde está um sistema de coordenada global aqui dessa cena, né? Não tem nenhum lugar definindo um sistema de coordenada global ou um local particular do mundo que isso se encontra. Então, assim, não tem um sistema de coordenada global para essas câmeras. E a decisão de colocar a primeira câmera, então, na origem ali, né? Ela é arbitrária e é sempre coerente, assim, porque uma vez que você tenha um outro sistema de coordenadas, se você tiver um outro sistema de coordenadas, você descobrir depois a informação desse sistema de coordenada global, você faz um mapeamento desse sistema para o outro, né? Você aplica a mesma transformação que você vai ter para tirar a origem, né, desse sistema arbitrado para o que você descobriu agora, você aplica essa mesma transformação para todas as câmeras, né? Então, isso é uma coisa até que facilita o nosso exercício, na medida em que esses valores aqui são bem simples e que a gente vai poder utilizar na hora de otimizar, né? Saber que uma dessas câmeras já está certinha, basta a gente colocar ela com rotação de 0 graus, né? Ali na identidade, e a translação também zero, tá? Então fazer uma discussão nesse sentido de que você tem esse grau de liberdade para uma das câmeras. Aí vem a parte que a gente tem que otimizar, de fato, esse código já estava dado aqui. Então, tem um código para calcular a distância entre duas câmeras, né? Medindo, medindo uma distância entre a rotação de cada uma das câmeras e a translação também. A medida da translação é bem simples, né? É assim, o, basicamente aqui está subtraindo, né? As coordenadas termo a termo, elevando ao quadrado e tomando a média disso, porque tem várias câmeras que você pode estar fazendo aqui ao mesmo tempo, né? Então, é como se fosse uma instância L2, assim, mas sem extrair a raiz quadrada, já que minimizar um é igual a minimizar o outro. E aqui na rotação, aí a gente tem uma distância um pouquinho mais complicada, que a gente quer calcular o ângulo relativo entre as duas transformações, né? Então, ele vai querer calcular o cosseno desse ângulo, e aí você vai ver que a gente vai ter um valor, então, aqui entre 0 a 1, né? É até uma coisa interessante você olhar se essas coordenadas, elas estão em ordem de grandeza compatíveis, né? Então, assim, no começo, a tendência é que não esteja, né? É que a distância em termos de translação seja maior, né? Em escala em relação à da rotação, porque essa aqui está limitada a uma coisa normalizada, né? E essa aqui não. Mas à medida que vai aproximando, né? A distância da translação vai diminuindo bastante também, né? Então, acho que até a tendência, uma coisa que eu poderia tentar observar ali na otimização é se a translação ela não aproxima primeiro em relação à rotação. E para calcular isso aqui, né, se você teve curiosidade, você vai ver que a conta não é uma conta trivial que eles fazem e que tem uma boa relação com o que a gente vai ter que responder depois ali, na segunda pergunta. Tá? Então, aqui, a segunda pergunta está falando sobre a questão da parametrização, né, da rotação. E aí, falando sobre drawbacks, né, desvantagens que poderia ter, algumas vantagens também. Então, a ideia aqui é discutir
possibilidades de parametrizar rotações e se você consegue enxergar vantagens e desvantagens em relação a elas. Então, você não precisa... às vezes é um pouco difícil, né, você dizer que algo vai ser melhor ou pior que o outro, né? Depende de uma circunstância. Pode ser melhor sobre esse aspecto de que vai fazer menos computação, ou melhor sobre um aspecto de que não tem uma certa singularidade, algumas coisas. Então, tem várias formas de você responder isso, assim, mostrando que entendeu essa parte, sem dar necessariamente uma resposta do tipo, essa representação aqui é a melhor, é universalmente, né? E uma das coisas que você poderia fazer é justamente olhar o código dessas transformações no PyTorch para ter uma intuição do que eles estão fazendo. E lá mesmo eles explicam um pouco do que tem de desvantagem nessa abordagem escolhida, né? Então, acho que eu tenho aberto aqui, ó. Aqui está falando, por exemplo, como que eles fazem para calcular o ângulo relativo naquela distância que a gente acabou de ver, e aí está falando que vai calcular o ângulo relativo aqui entre essas matrizes R1 e R2, e ele descreve aqui a fórmula que ele utiliza, e faz uma observação muito interessante aqui, ó, que isso corresponde à distância geodésica na variedade tridimensional das matrizes de rotação, né? Então você vê que não é uma forma qualquer de calcular distância, né, que está sendo utilizada. Essa é uma métrica adequada ao espaço dos vetores, né, no caso, vetores de rotação aí que estão sendo utilizados. E aqui você podia dar uma olhada nessa SO3 Extreme Map, né, o Exponential Map aqui, para entender um pouco da parametrização que eles estão usando, né? Então, eles estão utilizando uma parametrização que você tem um vetor, né, com 3 coordenadas, que basicamente ele te dá a magnitude daquele vetor, ele te dá a magnitude da rotação que você vai estar fazendo e a direção, né, do vetor no espaço, dá o eixo de rotação, né? E se você não pega, né, a magnitude direta, se você não pega um vetor com os valores que tem uma associação direta com a magnitude de rotação, assim você pega um log e aplica essa transformação aqui, né, esse exponential map, que eles descrevem aqui, inclusive dão essa referência depois para conseguir obter a matriz de rotação a partir dessa fórmula de Rodrigues, né? E aí eu deixei uns links aqui e depois eu disponibilizo para vocês que tem algumas explicações de como esse mapeamento é feito, né? Mas aí com essa estrutura, né, de trabalhar com os loggers e fazer esse mapeamento exponencial, eles garantem que a matriz de rotação ali, né, depois dessas operações, a matriz que se obtém depois dessas operações é sim uma matriz ortogonal, né, e é uma matriz de rotação, tá? Que é uma coisa importante, garante que a gente está dentro do espaço desejado. E aí essa operação é feita aqui, né, ao longo do processo de otimização. Opa, nesse momento aqui, né, que a gente quer obter as rotações para construir as câmeras, né, Perspective Camera. Então, você pode olhar que esse log R absolute, ele é construído com 3 coordenadas apenas, né? Mas depois que você obtém aqui essas câmeras, né, então você vai ter uma matriz 3x3 para rotação, e é em cima dessa matriz que a gente calcula aqui a distância, né? E aí tem aquela conta complicada lá de uma geodésica no espaço, né? Na variedade das rotações e tal. E aí que outras opções você poderia... Primeiro, uma desvantagem dessa representação que eles estão fazendo. Está descrito aqui em algum lugar que existe uma singularidade nesse ponto aqui, né? O ponto do que o logaritmo dessa rotação seria zero. Então, existe uma singularidade em relação a tipo, um polo dessa rotação. E existem... E aí ele tem que tratar de alguma forma, ele fala que ele trata fazendo um certo truncamento aqui, né?
baseado nesse fator EPS. E aí tem outras representações que também têm problemas com singularidade, né? Por exemplo, a representação por ângulos de Euler, né? Em que você faria uma rotação em X, uma rotação em Y, uma rotação em Z. Acho que eu trouxe aqui esse link aqui mostra, por exemplo, como é que você faz esse tipo de composição, né? Você tem uma rotação em X, você pode ter uma matriz dessa forma, em Y, em Z, depois você faz a composição, o produto, você teria uma matriz dessa forma aqui, que teria uma rotação no espaço 3D, né? Mas essa também é uma representação, né? Que tem singularidade, que você usaria três valores ali, né, para representar a rotação, mas que você pode cair num fenômeno chamado gimbal lock, em que você perde 1 grau de liberdade, né, em determinadas condições. Então, ele dá aqui até um exemplo de que quando você está com o y igual a 90 graus, você esperaria ter 2 graus de liberdade, mas na verdade você tem uma matriz que tem essa cara aqui que está dependendo de tá vendo que é o mesmo ângulo aqui, né? Θx menos θz. Então, isso aqui você substitui por um φ, né? Você está dizendo que você tem 1 grau de liberdade só, né? Então, tem uma representação simples, mas uma representação que tem essa desvantagem também de singularidade, parecida com a outra ali. Outras representações possíveis, né? Uma que é muito falada, assim, e que poderia resolver esse problema de singularidade, é a representação por quaternions, né? Que você aí sim teria 4 coordenadas para representar a rotação, né? Que no quaterno você tem um valor que é um escalar e um vetor que tem 3 coordenadas. E para que seja uma rotação, você tem a particularidade que você tem que normalizar o quaternio, né? Ele tem que ser um quaternio unitário, o que, assim, de certa forma, restringe o grau de liberdade naquele espaço. E é uma representação que tem vantagens no sentido de álgebra mesmo, né? De poder operar com existe uma álgebra de quaternions, eles formam um grupo e tal, um anel, e você pode fazer a soma, a subtração, o produto, e operar com essas rotações dentro dessa álgebra, né? Então, existe essa vantagem. Em termos de desvantagem aqui, eu não sei se é trivial na hora de otimizar, incluir essa representação aqui. Até vi um paper que fala um pouco sobre o uso de quaternions dentro de otimizações gerais, assim, que nem a gente tá fazendo aqui, mas eu não testei, né? Então, não sei se alguém escolheu o quaterno e tentou fazer o desafio e tal, e testou para ver se é tranquilo, se dá certo, se tem alguma coisa que tem que prestar atenção. Mas tem uma outra ainda que apareceu até durante a última edição desse curso, última penúltima, assim, que a gente tratou desse assignment, que foi fazer uma projeção, né? Você trabalhar com a matriz 3x3 mesmo, né? Você tem 9 valores, e aí tem essa desvantagem de que aqui a gente está usando 3 apenas para representar, lá você usaria realmente os 9 valores para representar a rotação, e você faria a projeção, né, dessa matriz, que poderia ser qualquer, no espaço, né, das matrizes de rotação, utilizando ortogonalização por SVD, né? E eu vou mostrar um pouquinho mais isso ali embaixo. Então, assim, fazer essa pesquisa sobre formas de representar rotações e discutir um pouco dessas vantagens, assim, discutir um pouco eficiência computacional, por exemplo, e singularidade, né? Essa questão de perda de grau de liberdade, que fazia parte aqui do que você poderia apresentar como resposta nesse exercício. Tá? Aí vem a parte de otimizar realmente, que esse código aqui estava dado também, né? E repara que a primeira posição aqui, né? Ela é zerada, inclusive
a gente mantém aqui no loop essa máscara que é aplicada aqui, a rotação e a transformação e a translação, né? Mantendo elas zeradas durante o processo de otimização inteiro para que essa primeira matriz se mantenha como a identidade na rotação e como o vetor nulo na translação durante o processo inteiro, né? Porque a gente já sabe que esse está certo, se não precisa ser otimizado. Então, depois disso, com 2.000 iterações, ficou razoável, não ficou perfeito, né? Mas ficou razoável aqui. Uma das coisas que você poderia testar é aumentar o número de iterações e ver se converge melhor. E depois você tinha que visualizar, né? Usando as ferramentas, inclusive, que foram fornecidas aqui. Então, a malha da vaquinha, tem umas funções aqui para renderizar. E a ideia é que você renderizasse primeiro o ground truth e os valores iniciais das câmeras, para você ver que as coisas estão deslocadas. E depois de otimizar, você fizesse essa visualização de novo, né? Então, aqui, ó, a gente está usando o ground truth. Para fazer isso, deixa eu ver se tem algum código antes, importante, não. Então, aqui a gente carrega a malha da vaquinha aqui com essa função, né, ou de OBJ meshes. Você podia carregar de alguma outra forma, se pega, de repente, algum código lá daquele notebook de introdução ao PyTorch 3D, né, de um assignment anterior. E aí a função aqui de renderizar a cena recebe a malha, o conjunto de câmeras, né, o device aqui, né, para a gente botar na GPU. E tinha essa função Image Grid também, que você pode utilizar para visualizar todos de uma vez. Se você quisesse visualizar um por um também, você podia. Não tem nenhum problema, sabe? É mais prático aqui, né? Usando essa Image Grid. Então, no Ground Truth inicial tem essas visualizações. Teve alguém que me mandou uma mensagem por e-mail perguntando como é que fazer para corrigir, assim, porque as vistas elas estão em lugares estranhos, assim, né, para ver a vaquinha. E aí, a questão é a seguinte, que essas duas coisas, né, tanto o espaço ali da vaquinha quanto o que a gente está trabalhando com as câmeras, eles não têm nenhuma relação, né? Existia um exercício de fazer esse ajuste dos parâmetros das câmeras. Eu peguei a malha da vaca, botei aí para a gente poder visualizar alguma coisa depois de utilizar, né? Mas por isso que assim parece aleatório essas vistas, né? Porque realmente não tem nenhuma relação. Mas você pode mover a malha da vaquinha aplicando uma transformação nela, por exemplo, para levar ela até o centroide das câmeras, né? E aí você colocar ela no meio aqui, né? Em relação a essas câmeras, tá? E eu vou mostrar lá embaixo depois como é que faz isso. Mas é simples, né? Tipo, você vai calcular realmente a média ali entre a translação de todas as câmeras e aplicar uma transformação que nem tinha também como exemplo no notebook anterior do PyTorch 3D, aplicar uma transformação na malha da vaquinha que nem a da outra malha. Aí, depois de otimizar, na verdade, aqui, antes de otimizar, você vê que ela tem algumas que nem aparecem, né? Que elas nem estão apontando numa direção que faz sentido para mostrar a vaquinha. Então, aqui, antes de otimizar, tá bem aleatório, assim. E depois que otimiza, vixe, não tenho aqui, não rodei aqui depois de otimizar. Beleza, eu mostro para vocês como é que fica depois de otimizar com a segunda proposta aqui, né? Mas é basicamente replicar o código, né? Eu devia ter rodado antes para ver, mas é basicamente replicar o código aqui de visualizar, só que usando, ao invés de usar aqui, isso, usando esse Cameras Absolute de novo, né? Só que vai estar otimizado agora. Aí eu fiz o desafio aqui de uma forma para mostrar para vocês algumas complicações que podem aparecer, independente da forma que você escolha, assim, né? O que é que você tem que definir em linhas gerais. Então,
Esse código aqui eu peguei desse artigo que fala sobre esse uso do SVD para poder projetar as matrizes, né, numa matriz de rotação, né, e usar elas num processo de otimização. Eles, inclusive, fazem algumas análises de vários problemas de otimização para mostrar que funciona e funciona bem, né, essa técnica. E aí, para quem quiser olhar depois, né, tem um vídeo bem pequeno aqui, né, tem 3 minutos apenas, que falam por alto dessa técnica, e o artigo, ele está... não sei agora se eu tenho o artigo aqui, está aqui o artigo. O artigo está aqui, e aí, assim, matematicamente a ideia ela é bem simples, né? Que, assim, se você tem a sua matriz M aqui, e ela tem uma decomposição SVD dessa forma, o que você faz, né, para projetar ela aqui nesse espaço das rotações você usa o U e o VT aqui, né, do SVD, né? Não usa os vetores singulares da matriz original mesmo. Na verdade, se substitui por essa matriz aqui, sigma linha, que tem a diagonal com 1 em todos os valores, exceto o último, que vai ser o determinante desse produto aqui, de U e VT, tá? E aí eles argumentam que é conhecido que essa projeção aqui, ela realmente minimiza também, ela é ótima no sentido de diminuir os quadrados, porque ela vai dar uma matriz de rotação, né, que minimiza essa norma de Frobenius aqui em relação à sua matriz original, tá? Então, a implementação é simples, uma vez que se você tiver um método de calcular a SVD, né, da matriz original, vai você pegar aqui sua U e a VT, descarta essa parte, e essa matriz aqui é fácil de construir também, né? Então, é isso que esse código aqui faz, né? Usa aqui SVD, descarta S, e trabalha aqui com a U e com a V, constrói essa matriz aqui que tem a diagonal que tem determinante e pronto. E eu testei usar como medida de distância das rotações a distância L2 também, tá? Então, ao invés de usar aquela distância que está definida lá no PyTorch 3D, né, de meio que pegar o ângulo entre as duas e tal, botei aqui a distância L2. E o resto ele segue parecido, né? Só tem um detalhe importante que eu tive que atentar aqui. Então, a minha representação agora ela tem a necessidade de armazenar 9 valores e não 3, né, para a rotação. E aquele esquema de usar a máscara, ele não funciona muito bem, ele não funciona, na verdade, de jeito nenhum aqui na hora de trabalhar com a matriz de rotação, porque assim, ele estava usando a máscara para evitar que o valor da primeira câmera fosse modificado, porque a gente já sabe qual que é aquele valor, certo? Só que fazia sentido para ele lá essa máscara, porque quando multiplica por zero na translação, beleza, dá o vetor nulo, ok, independente do valor que tivesse ali, mas quando ele multiplica por zero na rotação, o que a gente quer como rotação, na verdade, é obter sempre a identidade, né? Só que quando multiplica por zero, quando você aplica aquela exponencial, que mapeamento exponencial, você vai obter a identidade lá. Mas aqui, quando você aplica essa ortogranização simétrica aqui de SPD, você não vai obter a identidade, tá? Assim, com o tempo, a coisa vai otimizando para uns valores estranhos. E, na verdade, na maioria das vezes que eu testei, estava dando não. E aí, depois que você pedia para projetar o NaN no conjunto das matrizes de rotação, ele dava uma matriz de rotação, mas que trocava os eixos, assim, alguns valores apareciam com -1, e isso refletia no resultado, que não ficava muito bom.
Então, o que eu fiz aqui para excluir esse primeiro valor da otimização foi realmente instanciar valores que tem a quantidade da câmera menos um, ao invés de ser um para cada câmera, vai, né, faltar um aqui para a câmera inicial. E aí, para o otimizador aqui, ó, a gente passa esse vetor que tem uma coordenada a menos, né, em relação às câmeras que a gente tem. Então, a gente vai otimizar apenas os valores que estão aqui, né? E na hora de trabalhar com todas as câmeras aqui, né, porque a gente vai precisar de todas as câmeras para poder usar essa função de obter transformação relativa entre elas e tal, né? A câmera inicial, apesar dela não, a gente não querer mudar o valor dela, é importante que ela exista dentro do processo de otimização. Então, para fazer isso, antes de passar aqui para o resto das contas, eu adiciono essa rotação, que é a identidade, e aqui também faço a mesma coisa para a transação. Tá? Então, dependendo da representação que você está trabalhando, pode ser que você tenha que fazer alguma coisa nesse sentido também. E, bom, com esses ajustes apenas, mesmo usando uma função de distância mais simples, otimizou bem. Demorou mais, né? Aí, com 2.000 iterações, ainda estava bem ruim, né, em relação ao que a gente tinha lá na primeira abordagem. Mas, continuando o processo, né, aqui eu rodei por 14.000 iterações, ficou realmente muito bom, né? E aí, para ver realmente a loja, teria que fazer uma segmentação aqui, né, desse intervalo, porque como os valores começam muito grandes aqui, é difícil, né, a gente ver. Se conseguir pegar pelo menos daqui para lá, né? E aqui está ela otimizada, né? Então, se comparar com o Ground Truth, vai ver que está bem parecido, realmente, né, com o Ground Truth, se botar eles um lado a lado. E para corrigir, né, botar a vaquinha no centro das câmeras, você pode fazer o seguinte, né? Então, você importa aqui a parte de transformações do PyTorch 3D. O centroide você pode calcular com uma média das translações aqui, né, das câmeras, certo? E aí você precisa passar esse argumento aqui para dizer qual que é o eixo sobre o qual você quer tomar essa média, porque senão ele vai pegar todos os valores possíveis dentro daquele tensor, né? Mas eu quero, na verdade, que seja uma média do x, uma média do y, uma média do z, né? E aí eu crio essa transformação de translação aqui, aplica ela aos vértices da malha da faca, e aí eu criei uma nova malha aqui, né, para não sobrescrever o que a gente já tinha, simplesmente mudando essa esses vértices, né? Porque as faces aqui são as mesmas, né? E as texturas também são as mesmas, tá? E aí depois de renderizar, a gente consegue ver, então, como ela está no centroide, aparece melhor agora pra gente, beleza? E, bom, era isso o assignment anterior. Temos alguma dúvida, alguma questão com relação a isso? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, o Ricardo de Arruda falou que tentou usar o Quaterno para otimização, foi muito difícil e acabou desistindo depois de algumas horas. Mas não sei se tu já mandou, né? Mas mesmo que às vezes as coisas não estejam bem corretas, assim, principalmente os desafios, assim, vale a pena mandar do jeito que tá, assim, e aí tenta fazer alguma consideração sobre por que você acha que deu errado. Mais alguém tem algum comentário? Oh, boa tarde, Alisson. Oi. Uma dúvida é sobre essa projeção, né? Eu tentei dar uma olhada nesse material, aí quando eu usava essa função da projeção SVD no tensor e comparava os valores, eu fiquei com a impressão que o
o original já estava numa projeção SVD. Aí eu não sei se foi uma coincidência ou se eu tinha feito alguma coisa incorreta, né? Que aí a entrada é a matriz, não é isso? De rotação, só que nessa forma, em vez de 3x3 é por 9, não é isso? N9. Isso, isso. Então, aí quando eu peguei a matriz de rotação para fazer a projeção, os valores continuavam iguais, né? Porque Então, no eu fiquei com a começo, impressão, eu fiquei com a impressão seguinte, então se eu partisse daquela matriz inicial e só fizesse as modificações que você fez, já seriam suficientes, né? Não precisaria nem fazer essa projeção, né? então, qual que é a questão da projeção? É porque, assim, quando você começa, você tem umas câmeras que estão aleatórias, mas que são câmeras válidas. Então as matrizes de rotação, eles são realmente matrizes de rotação nas câmeras, apesar delas não estarem casando com o ground truth, né? Só que quando você é, representa elas, né, aqui, e você vai querer otimizar esses valores dentro do loop aqui, né? Ó, nesse momento aqui você calcula a distância e aí você vai usar essa distância aqui, né, numa função de perda e fazer esse backward que vai calcular os gradientes e aí o otimizador vai atualizar é, os parâmetros, né? Então, nesse momento que o otimizador atualizar esses parâmetros, pode ser que a sua matriz deixe de ser uma matriz de rotação e vire uma matriz qualquer, entendeu? Então, por conta disso, tipo, atualizou aqui. Aí as matrizes mudaram os valores. Pode ser que ela esteja fora das matrizes de rotação. Se ela tiver dentro, aí provavelmente a sua projeção vai cair nela mesma, né? Porque se a sua projeção minimiza aquela norma que a gente viu ali no paper, bom, a própria matriz é quem vai ter o valor mínimo, que é zero, né? Então, se ela for uma matriz de rotação, realmente não vai mudar. Mas se por algum acaso, na hora que otimizou, ela cair fora desse espaço, aqui a gente garante que ela volta para aquele espaço antes de a gente poder transformar numa câmera e continuar o processo, entendeu? A ideia é essa. Mas aí você não chama a função, né? Novamente. Qual É que eu não função? vi a função de projeção SVD, aquela que foi definida Aqui, ó, essa anteriormente. aqui, Ah, essa linha aqui, tá ok. entendeu? Os valores mudam aqui embaixo e aqui em cima, antes deles serem usados de novo como câmera, a gente projeta. Agora eu entendi. Beleza? Mais algum comentário? Bom, vamos seguir então pro de hoje, né? O segmento de hoje sobre redes convolucionais. Então, hoje, o de hoje ele tem uma particularidade em relação aos anteriores, que ao invés de colocar um único assignment que às vezes eu vou deixando alguns exercícios extras, que são um pouco mais difíceis, né, como desafio, eu resolvi fazer duas opções de exercícios mesmo, né? E aí você escolhe uma delas, sendo que a opção um seria a opção tradicional, seria a opção mais fácil, e a opção 2 ela é uma opção mais difícil. Ela por si só é um desafio, mas eu acho que ela é mais interessante para quem está querendo trabalhar com coisas 3D, né? Porque ela faz a ligação da parte de imagem com a parte 3D, tá? Então ela é todo um desafio, assim, né? Vale mais pontos. E poderia até estender o prazo dela, né? O prazo regular para essa tarefa no dia 8 de maio. Pode ter uma semana a mais aí, se quiser fazer a opção 2, né? Então vamos abrir aqui para ver como é que vai ser. Então, a opção um, ela é um exercício inicial assim de redes neurais convolucionais, né, que foram muito utilizados para resolver problemas de
análise, né? Fazendo um problema de classificação, por exemplo. Então, assumindo que você nunca teve contato com CNNs, né? É o exercício que eu acho que faz sentido você escolher. Que eu não espero que você tenha dificuldade em conseguir, muita dificuldade em conseguir concluí-las. Então, diferentemente dos outros que a gente resolveu até agora, com os outros exercícios de otimização que a gente resolveu até agora com PyTorch, a gente trabalhou muito com redes de coordenadas, né? A gente fez um primeiro exercício que aprendi uma função de R em R, depois a gente entendeu essas coisas para trabalhar com imagens, né? Uma função de R2 em R. E eu comentei que você podia fazer a mesma coisa com uma função de R3, né? E representar superfícies, representar coisas que a gente vai ver na próxima aula também, né? Texturas volumétricas, texturas no espaço. E agora a gente vai trabalhar com uma rede de dados. Então, a ideia é um pouco diferente aqui, inclusive tem uma complicação que você tem que ter, né, todo esse conjunto de dados para poder trabalhar. E aí aqui nessa opção 1, o conjunto de dados selecionado foi um conjunto de dados bem clássico, que é o Fashion MNIST, que foi construído para emular, vamos dizer, o MNIST, né, mas ser um pouquinho diferente, porque as pessoas já estavam usando aquele dataset de dígitos para tudo, né? E aí esse virou um novo benchmark que ele tem 10 classes também, como o MNIST tinha, só que são de roupas, assim, né? De calça, sapato, camiseta, essas coisas. Mas ele tem características similares, no sentido que são 70 mil imagens, 70 mil ao todo, sendo 60 mil no conjunto de treinamento e 10 mil no conjunto de teste. Tá? E esse é um conjunto fácil de a gente trabalhar, porque ele não é muito grande e ele é acessível por meio desse torchvision.dataset aqui nessa interface que a gente que já tem instalado aqui no Colab. Tá? Então, aqui em cima vai ter parte de importação. Primeira tarefa que solicita aqui é criar quebrar uma partição, né? Criar uma partição desse conjunto de dados da forma treinamento, teste e validação. Tá? Então, treinamento e teste você consegue diretamente pela forma de baixar o dado. Acho que eu vou executar aqui para mostrar esse começo. Então, o conjunto de dados pode ser baixado utilizando essa função aqui, fashionMNIST, que está sendo importada já aqui do dataset. Existem outros datasets lá no TorchVision que você poderia explorar também. Tá? Tem alguns que são maiores e tal do que esse, mas eu acho que esse aqui é um bom para cumprir o nosso objetivo. Então, você vê que tem a função aqui, né, fashionMNIST, você bota o lugar para onde vai ser baixado, você vai baixar para cá mesmo. Na verdade, é o lugar que vai ser baixado ou o lugar que já existe o dado. Se você já tiver o dado, você pode passar o download falso aqui, ele vai ler a partir de lá. E é muito comum quando você está trabalhando com dataset, com problemas assim de rede de dados, você aplicar algum tipo de pré-transformação aos dados, tá? E como é a primeira vez que a gente está fazendo isso, também não é muito nosso foco aqui trabalhar com resolver com esse tipo de problema. Eu estou dando essa transformação para esse conjunto de dados em particular. Então, se você quiser trocar o conjunto de dados, você vai ter que recalcular isso aqui. Mas, basicamente, a gente está fazendo aqui uma normalização desses dados, né? Então, aqui tem a média de desvio padrão do conjunto de treinamento e convertendo para tensor, porque os dados vêm na forma de imagens, particularmente aqui no Python, imagens da biblioteca PIL, né? Então, a gente converte para tensor. E aí, essa variável aqui, MNISTData, ela vai ser uma referência para um tipo de dado chamado dataset, né? Que é uma interface, né, do PyTorch para você
trabalhar com conjunto de dados mesmo, né? A gente já construiu isso, inclusive, em assignments anteriores, esse dataset, só que tinha aquele dataset algébrico, tinha o da imagem, que é muito simples de construir proceduralmente até, né? Assim, por meio de funções ali, e não por meio do dado que foi baixado. Tá? Então, quando você rodar isso aqui, ele vai baixar o dado ali. Bom que a gente está usando a internet da Google mesmo, né? E baixa rapidão. Né? E aqui embaixo tem um código mínimo aqui que você pode usar para ler nessa imagem. Então, você vê, esse aqui é a tua interface para o conjunto de dados. Essa função aqui, getItem, recebe um índice e vai retornar, então, a imagem e o rótulo, né, dessa imagem que a gente vai utilizar no aprendizado. Você pode, ao invés de usar a getItem, você pode fazer assim. Né? Deixa eu só mudar aqui o valor para você ver que muda o dado. Tá vendo? Mudou aqui pro sapatinho, tá? E se tu quiser olhar o label não tá em lugar nenhum aqui, né? A gente pode ler aqui, ó. Então você vê que é um valor, né? Deve ir de 0 a 9. Então tudo que é sapato deve cair nesse label 7 aqui, tá? Beleza, então aqui tem um trecho de documentação para você ver como é que você particiona esse conjunto de dados aqui em treinamento e teste, tá? Dá para fazer isso diretamente aqui, né? Um argumento dessa função, treinamento e teste. E essa outra função aqui, ela faz uma partição dessa também, né? Manual, mas você deve usar ela para fazer uma partição do conjunto de treinamento em treinamento e validação. Então, primeiro você vai descobrir como usar essa função aqui para ter duas variáveis, uma que vai ter treinamento e teste. Então, de teste vai ter 10.000, de treinamento tem 60.000. E depois você vai usar essa função aqui em cima do treinamento para diminuir o treinamento um pouquinho mais, para 55. E você vai ter um outro grupo que você vai chamar de validação, que tem 5.000. Beleza? Essa é a ideia do primeiro exercício aqui, da primeira parte dele, né? A outra é você criar os data loaders, coisas que a gente já fez em outro passagem. Aí o próximo passo aqui é visualizar os dados, né? Então você pode usar a função que tem aqui abaixo. Chamei aqui de display batch, mas ela está chamando aqui de show, né? Então, vamos chamar de display batch. Então você pode usar essa função aqui para visualizar um batch, né? Um agrupamento de imagens de uma maneira organizada. Tá? Então a função está dada, você tem que só conseguir usar ela, mostrar que você conseguiu usar ela para visualizar os teus dados. Outra coisa importante, verificar o tamanho dos conjuntos de dados e a dimensão das imagens e verificar o quão balanceado o conjunto de dados é. Né? E você pode usar essa função aqui, bin count. Como assim balanceado? Bom, tem 10 classes, né? É equilibrado? Como é que está a distribuição dos dados em relação a essas 10 classes? Essa aqui é a pergunta do balanceado. Aí agora vem a parte principal, assim, né? Que é projetar a rede neural convolucional. Então, já dei um modelo aqui para começar. Isso aqui é um modelo simples, né? Então, é uma rede que tem um bloco convolucional aqui e um bloco linear, né? Totalmente conectado, que tem a seguinte característica. Né? Então, esse bloco convolucional, ele entra um mapa, né? Um mapa que tem um único canal. Por quê? Porque as imagens desse conjunto de dados, elas são em grayscale, né? Então elas têm um único canal de cor.
Se você estivesse trabalhando com imagens coloridas, você iria colocar aqui 3. Se você estivesse trabalhando com imagens que representam outras coisas e tem outros canais, você vai colocar a quantidade de canais, certo? Porque, assim, você pode trabalhar com imagens de satélite, você pode trabalhar com imagens que, na verdade, são tipo mapas de features de alguma coisa 3D. Né? Você pode trabalhar com várias imagens, uma representação como eu posso falar, assim, né? Você tem um objeto 3D e você tem múltiplas vistas daquele objeto 3D, por exemplo. Né? Mas aí, dependendo do tipo de tarefa que você quer fazer, faz sentido você agrupar todas essas vistas como se fossem canais de uma imagem, né? Todos os mapas juntos e colocar eles aqui. Então, essa quantidade de canais vai variar de acordo com isso. Tá? É um aqui porque a gente está fazendo análise de uma imagem grayscale. Aí vai sair 16 canais, né? Vai sair 16 mapas de features. Por quê? Aqui é onde a gente está fazendo essa convolução 2D, que tem um kernel de tamanho 3, né? Então, lembra lá do que a gente viu na aula teórica, né? Tem um mapazinho 3x3 que você vai movendo, né? Deslizando ali essa janela 3x3 sobre o teu dado e vai aprendendo filtros, né? A gente está aprendendo aqui 16 filtros diferentes. Por que 16? Porque eu arbitrei aqui 16, né? Inclusive, é parte do assignment você fazer essas modificações. Quantas camadas convolucionais mesmo, quantos grupos convolucionais desses você precisa? Não sei. Se é 16, se é 32, se é 14, sei lá, não sei. Você vai experimentando, tá? Você pode começar, por exemplo, experimentando esse aqui mesmo e ver o que você faz para melhorar. Aí vem aqui essa camada de normalização, né? Que é o que a gente viu ali como aquele bloco que faz a normalização para diminuir a sensibilidade ao contraste, né? Você quer que o seu método seja invariante por contraste, né? Então, aqui a gente está se beneficiando da estrutura convolucional para ser invariante por translação, né? E também para diminuir o esforço computacional aqui, não ter as coisas totalmente conectadas. A gente está usando uma estrutura aqui de convolução que é adequada à imagem. E é invariante por translação. Aqui a gente está fazendo aquela normalização que, de certa forma, já foi feita até aqui né, por essa transformação aqui, para reduzir essa sensibilidade a contraste, né, a variação de contraste. Aqui a gente tem a não linearidade lá, relur, e aqui a gente tem aquela camada de pooling que vai mostrar, né, a partir do máximo, nesse caso aqui, e vai diminuir aqui a dimensionalidade dessa imagem por 2, né? E isso vai ajudar a gente a ter essa robustez à variação de escala, né? E aí, depois de passar as coisas convolucionais, a gente vai ter o bloco totalmente conectado. E aí, esse valor aqui, né, ele é a quantidade de filtros ali, né, de mapas que você aprendeu até esse ponto, vezes a quantidade de pixels que você tem na imagem, né? E aí, essa imagem, depois de passar por esse bloco aqui, vai ser 13 por 13. Então, a quantidade de pixels é 13 vezes 3 aqui. Tá? Então, quando você alterar isso, você tem que se atentar para alterar esse valor aqui também. Eu posso parametrizar as coisas, colocar aqui no init, não sei o quê, fazer uma coisa que calcula espertamente? Pode. Claro, fique à vontade. E aí, no final aqui dessa linear, vai sair 10 valores, né? Que a gente vai querer que seja uma medida de quão provável é ser cada uma daquelas classes, né? Você quer tomar o maior valor deles. Tá? Então,
aqui no forward, né, que define como que a rede opera sobre um valor, né, chegou um valor X aqui, o que ela faz? Ela passa pelo esse bloco convolucional e depois ela vai redimensionar essas, esses sensores para que eles fiquem, né, linear para entrar aqui nesse outro, tá? E aí, assim, talvez você já tenha visto uma função flatten do PyTorch, que faz essa linearização, né, de tensores. Daqui eu optei por não usar o flatten, usar essa forma de view aqui, porque essa primeira dimensão, ela geralmente é o número de bits, né, o número de imagens que você tem ali no batch, e você não quer linearizar isso, né? Você quer que, sei lá, se a imagem está 13 por 13, você tem um batch com 64 imagens, você quer que seja algo do tipo 64 por 289, né? Você não quer que seja 64 vezes 289, uma coisa só, né? Cada uma dessas coisas continua sendo um dado particular. E aí, a gente não está passando aqui uma outra função de ativação depois dessa linear, porque essa função de perda que eu estou sugerindo utilizar, né, cross entropy, ela já tem dentro dela um ajuste para poder interpretar os valores ali como se fosse probabilidade de ter cada uma das classes, né? Se você inserir aqui alguma coisa tipo sigmoide, sei lá, se inserir alguma função não linear aqui para fazer esse ajuste antes, você vai ter que mudar a forma que você calcula a função de perda. Então, eu acho que essa aqui é a forma mais simples, né? De você manter isso. Então, o terceiro exercício é fazer realmente o treinamento do modelo, né? Já tem a sugestão da função de perda que deve ser utilizada e repetir a estrutura que a gente já fez para treinar modelos, né? Otimizador, função de perda, tal. E uma recomendação aqui, né, é para você fazer um print ou enfim, ter alguma forma de mostrar como que está progredindo ali a perda do teu, né, a função de perda do teu treinamento. Tá? Próximo, testar o modelo no dataset de teste. Depois, se você quiser fazer junto, se você quiser fazer de uma vez, você acha que já consegue, né? O importante é que no final você esteja realizando o treinamento, teste e validação, né? Então, aqui a gente está sugerindo fazer por passo, né? Se quiser fazer já junto, você pode introduzir já um passo de validação, que é o seguinte: você treina em cima do dado de treinamento, você avalia em cima do dado de validação enquanto você está treinando, tá? E você pode, inclusive, acompanhar, fazer uma curva depois, acompanhar a evolução dessas duas, como a função de perda está se saindo nesses dois grupos de dados, né? E aqui está pedindo para fazer essa curva. E isso pode te dar até uma ideia de quando que o teu modelo começa a fazer overfitting, né? Que é uma preocupação que a gente não estava tendo muito antes ali nas redes de coordenadas, mas que é muito importante aqui para a rede de dados. E aí, assim, se você observar, por exemplo, que a tua loss function ali, né, o valor da loss function está descendo muito no conjunto de treinamento, mas ela começou a subir ali na validação, é um indicativo, né? Pode ser que você esteja fazendo overfitting a partir daquele ponto, e aí você pode, né, querer encerrar o treinamento antes. E aí, com isso, você garante que você não teve nenhum contato com o conjunto de teste, não usou o conjunto de teste para fazer ajustes no seu modelo, né? E depois você faz a avaliação em cima do conjunto de teste, com o modelo que você treinou, esperando que o teu modelo generalize, né? Bem, para ele. Tem uma avaliação boa em cima dos dados de teste. E aí, né, como sempre, experimentar, mudar hiperparâmetros, né, e ver como é que a performance, né, o desempenho do modelo varia. Tá? Aí eu deixei esse mini código aqui, né, se você quiser usar o TQDM para mostrar o progresso, né, ele mostra assim, a barra de progresso e tal, enquanto você está treinando, é opcional, já deixei importado aí.
Tá? E aí, opcionalmente, dessa primeira, opção, né? Então, adicionalmente, dentro dessa primeira opção de assignment, tem 2 exercícios extras, assim, né? 2 desafiozinhos, que é para medir a acurácia, né, do modelo e mostrar uma matriz de confusão, já que é um problema de classificação que é resolvido ali. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai usar as redes convolucionais como instrumentos de aprender nesses filtros e servirem como análise para resolver um problema de classificação de imagens. A segunda opção de exercício, que está aqui, é construir um modelo que é completamente convolucional para estimar a profundidade, né? Então, também foi falado na aula teórica, né, sobre um trabalho particular que é esse Depth Map Prediction from Single Image. E a ideia é que a gente implemente aqui uma versão simplificada desse paper, tá? E, assim, né, essa tarefa, como eu falei, ela requer um esforço maior, né? E já começa pelo conjunto de dados, que não é tão fácil de obter quanto rodar uma linha, né? Que nem esse aqui, tá? Então, para obter esse conjunto de dados aqui, você vai ter que realmente baixar ele, né? Um dos conjuntos que foi usado nesse paper é esse NYU Depth Dataset V2, e aí eu recomendo que use ele, porque, inclusive, ele está aqui, ó. É um conjunto que já está pronto, que tem a imagem RGB e a profundidade deles também, tá? Inclusive, eles estão dizendo que aqui nesse link, Label Dataset, a profundidade já está pré-processada aqui, ó, para preencher os valores faltantes, né? Porque quando você pega um mapa de profundidade, assim, né, um dado cru de um Kinect, de uma coisa como essa, você vê que ele é bastante ruidoso, né? E, por exemplo, tem alguns pontos que não pega direito, né? E aí parece que eles já pré-processaram esse dado ali. Então, eu recomendo pegar daqui, tá? E aí, são 2,8 gigas, né? E não, assim, se tu estiver fazendo na tua máquina, acho que é mais tranquilo, mas eu não sei se você tem uma GPU para fazer esse tipo de computação. Se você estiver fazendo aqui no Colab, você precisa subir esse dado para o Colab, né? E você poderia subir ele para cá, né? Assim como a gente está usando o Fast MNIST aqui ó, diretamente no Colab, você pode subir o dado para cá. Mas tem que lembrar que toda vez que a sessão encerra, né, ele vai apagar. Isso é meio chato. Então, a recomendação é que você suba para o teu Google Drive, né? Aí você tem que ver se tem espaço lá. Que aí você não precisa ficar fazendo upload direto. Você fazer upload de uma vez só e você pode trabalhar voltando a buscar o dado ali do Google Drive. Então, a primeira tarefa é essa, baixar o dataset, né? Dar um jeito de colocar ele num lugar que você vai conseguir trabalhar. Visualizar o dataset, né? Visualizar alguns exemplos dos dados e principalmente conferir se de fato a profundidade foi pré-processada, né? Como está dizendo que está ali. Se não tiver, né? Se por algum acaso tiver algum erro e não tiver pré-processado, você vai ter que remover, né? Esses valores faltantes, essas posições referentes aos valores faltantes do treinamento depois, né? Não é muito complicado, mas é uma coisa que né, a gente não quer fazer. Aí você vai agora projetar uma rede convolucional que vai codificar o RGB e decodificar esse mapa de profundidade. Tá? Então, a ideia da arquitetura é parecida com essa que está no slide, né? Lá da aula teórica. Mas, assim, não necessariamente os tamanhos, os números que estão aqui, ou a quantidade de camadas e tal, nada disso. Aqui é tudo meramente ilustrativo, tá? Só para você entender que ela é algo que começa com a imagem e os seus canais, né? E aí você tem filtros
convolucionais. E geralmente você vai ter uma ideia de que assim, os filtros eles vão. Você começa com poucos filtros que têm um tamanho maior, né? Então, que estão olhando para a cena de uma maneira mais global. E aí você vai diminuindo o tamanho dos filtros, olhando para estruturas cada vez mais locais e aumentando a quantidade de filtros, né, que você vai aprendendo, tá? E depois você vai fazer o contrário, tá? Então, assim como tem essa camada de convolução aqui e de pooling, existe uma camada no PyTorch que chama essa convolução transposta aqui, que ela faz essa, entre aspas, deconvolução, né? Ela aumenta ali o tamanho do espacial, né? A dimensão espacial ali do filtro, tá? E aí você pode usar tanto, eu não lembro agora de cabeça qual que é a função que faz tipo o unpooling, né, o contrário ali para aumentar o tamanho, mas se você não achar essa aqui, ó, tem um upsample aqui, mas não é bem isso que a gente quer, tem uma outra função. Mas uma outra opção de você aumentar também é você aumentar o stride, né? Assim como se você aumentar o stride lá na convolução, você acaba diminuindo mais o tamanho da imagem, né? Então, é uma opção de você usar aí como argumento. Então, você vai sair de uma imagem, vai diminuir até um certo valor, um código, né, que você aprende a partir das análises que você faz nessa imagem, e depois você vai decodificar desse código, né, uma imagem de novo, só que a imagem que você quer é uma imagem de profundidade, né? E aí, como você tem esse dado para supervisionar, é isso, você usa ele para aprender, né? Então, você vai projetar a sua arquitetura e vai treinar esse modelo. E aí, a recomendação é que você use a função de perda, que é Scale Invariant, né, invariante por escala, que foi descrita lá no paper, né? Assim, se achar muito complicado, você pode tentar usar uma L2 mesmo, mas a consequência é que pode ficar borrado, né? Não vai funcionar tão bem. A ideia é que a função que está lá, que você pode implementar, assim, seguindo o paper mesmo, em um log em cima dos valores, né? Deve funcionar melhor. E aí, avaliar o seu resultado, né? Então, eu deixo com uma observação aqui que a gente não está buscando que você chegue no melhor resultado possível, né, com essa tarefa. Assim. Então, a ideia é que você possa entender a ideia geral de como é que você usa uma rede convolucional para fazer uma tarefa como essa, que é uma tarefa de análise e síntese, né? Você compreende a imagem até um certo grau, codifica ela de uma certa forma e decodifica a partir dessa estrutura aprendida, das features aprendidas, você decodifica alguma coisa que você quer. Então, essa é uma estrutura que serve para fazer muitas coisas, inclusive em 3D, né? Porque você pode ter, como eu falei, né? As imagens elas podem ser mapas de features que você construiu a partir do 3D e a coisa que você vai decodificar não precisa ser uma imagem, ou ela pode até ser uma imagem que é também um certo mapa de feature que você consegue depois converter para algo em 3D, sei lá, um vetores de deformação que você tem que aplicar numa superfície, né, coisas desse tipo. Então, é uma coisa bem versátil, assim, e a ideia é que você pegue a ideia geral mesmo de como fazer isso. Você não precisa ter resultados extraordinários, resultados muito bons com esse exercício, tá? E, inclusive, se você achar que deve adaptar algumas coisas ou quiser testar alguma ideia, fique à vontade para isso, porque o conjunto de dados aqui é maior do que o MNIST, então o treinamento vai demorar mais, né, para acontecer. Aí, se você quiser pré-processar as imagens para que elas fiquem menores e você tenha menos dados, né, e treine mais rápido, você pode. Né, mudar o espaço de cor, você pode. Fica à vontade para isso. Tá? Bom, então é isso. Temos
Temos alguma dúvida, algum comentário? Nada? Suave? Eu gostei dos exercícios. Legal. Bom. Bom, então, vou encerrar aqui. Aí, se a gente quiser, se vocês quiserem conversar sobre alguma outra coisa, deixa eu